E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Tivemos o episódio 9 da segunda temporada de 86 e um episódio com muitas mudanças. O episódio escolheu focar mais na conversa do Shin com o Raiden, depois do Shin da Frederica, e com isso condensou um monte de detalhezinhos. É aquilo, não dá pra colocar tudo no anime sem fazer o que fizeram na primeira temporada. Colocar 11 episódios para um único livro. Então o anime já começa falando da operação de distração, aí depois vai pro Raiden conversando com o Shin, aí depois volta lá no exército lá atrás, aí mostra eles andando um pouco, aí de novo mais diálogo, o Shin com a Frederica, aí vemos o Morpho recebendo a notícia e acabou o episódio. Agora vamos ver como ocorreu na Light Novel. Lembrando, no último episódio eles descobriram que a Frederica seguiu eles. Na Light Novel, depois daquela parte, nós vemos o grupo parando para comer. E nisso deles esquentando as rações, né, aquelas comidas pré-prontas que eles recebem, vem aquele cheiro de carne assada. E isso vai fazer a Frederica se lembrar do ataque da Legião contra a base. Aquele cheiro de carne humana queimando, de gente morrendo ao redor dela. E com isso vão ter que arranjar algo para ela que não tenha carne, porque ela não vai conseguir comer. Aí passamos para o outro dia, vemos eles avançando por uma floresta. O Shin vai perceber que o Morfo parou de se mover e vai imaginar que estão trocando alguma parte do canhão principal dele, alguma manutenção. A Frederica sentada no colo do Raiden, que vai falar para ela sentar no assento auxiliar assim que qualquer batalha começar. E ela impressionada com o que estava vendo, floresta, vê um bicho. Nossa, olha lá, Raiden. Como a criança que ela é. Vai acontecer um diálogo do Raiden com a Frederica mencionando como o Raiden é o melhor amigo do Shin. Ele vai tentar negar, falando que é que um não consegue se livrar do outro. Vai acabar mencionando aquela grande invasão da Legião e aquele momento que a Frederica tentou comunicar com eles. E o Raiden vai perguntar, né, por que você tentou comunicar naquela hora, né? E a Frederica vai dizer: a República, a Gramur caiu, então eu queria informá-los. É aí que o Raiden vai entender do porquê do Shin tinha ficado descontrolado. Aquele idiota sabia e não contou pra gente. O Raiden sabia que o Shin não se importava com os outros porcos brancos, mas tinha alguém que era importante para ele lá na República. Enquanto o Raiden está pensativo, a Frederica vai continuar falando que não queria que o Shin acabasse como cavaleiro dela, que ele não estava respondendo, incapaz de ver as coisas ao redor dele. Aí depois dessa parte, lá no anime, nós vimos dois personagens que nós já conhecemos bem falando sobre a operação de distração, sobre a arma anti-radar, enquanto na Light Novel nós vamos lá para o Reino Unido. Nós somos apresentados ao Príncipe Herdeiro. É ali que vai ter aquele diálogo que tem no começo do episódio. Aí depois disso nós temos a cena do Shin com Raiden, que acontece nos restos de uma pequena vila. É mencionado que o Morpho ainda está parado, possivelmente ainda em manutenção. O diálogo na novela é um pouquinho maior do que do anime, mas a essência do anime está lá também. Depois vemos os restantes 86 conversando, com também um diálogo um pouco maior na novela. Aí temos aquela cena do Shin com o Fido, o Shin falando que não vai fugir sozinho. Aí na novel nós voltamos um pouquinho no passado e vemos o Morpho seguindo em frente pelos trilhos até que ele vai parar para começar a manutenção dele. E o Morph vai relatar no Face que chegou no ponto que foi designado a ele e que o bombardeio começaria depois da manutenção, mais especificamente dentro de 40 horas. E aqui é dito o que ocorreria primeiro: a reunião dele com os 86 que estavam perseguindo ele ou o disparo que sinalizaria o fim da humanidade. Depois dessa cena na Light Novel, nós temos as cenas lá mostrando os outros membros do exército. Aí vamos para a cena com o Theo danificando a unidade dele, temos os relatos que todo mundo está meio problemático. E nisso temos uma rápida cena da Frederica usando o poder dela para dar uma espiada no Shin. Ele estava relembrando de a sair da República e marchar no território da Legião. Aquele cenário colorido de outono. E mesmo assim, o Shin estava sorrindo. Sorrindo depois de ter cumprido e perdido seu objetivo de finalmente enterrar seu irmão. E ao mesmo tempo vendo o caminho para o futuro que abriu diante dele. E ela vai se questionar, né? Quando ele perdeu aquele sorriso? Aí imediatamente somos cortados para uma unidade da Legião, inspecionando uma área
e se conectando com as outras e falando. Existência de elemento hostil infiltrando o território confirmado. Aí por fim temos aquela sequência deles passando, a Frederica vendo ainda mais as paisagens, todo mundo parando para conversar sobre o mar, e por fim a conversa do Shin com a Frederica, que também foi maior na novel, mas a essência está ali, e finalizando com o Morfo recebendo as informações. Não falta muito para a Light Novel acabar, tem umas 70 páginas só sobrando. Temos o confronto contra o Morph e depois nós temos um longo diálogo. Vejamos como eles vão adaptar e vejo vocês na próxima. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.